Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda sexta-feira aqui no Historizando tem correção de questão. Pode ser correção do Enem, pode ser correção de outra prova, pode ser alguma revisão para alguma prova que esteja chegando. Então, se você tem alguma sugestão para esse quadro, já começa deixando nos comentários. E se você gosta de assistir correção e se te ajuda de alguma forma, já deixa seu like. Bom, falando em te ajudar de alguma forma, aproveito e deixo aqui o recado que a Passeio Direto tem inúmeros materiais para o seu estudo e que o Historizando tá por lá também. Então, se você quiser mais material, se você quiser material exclusivo do Historizando, também vou deixar o link aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade. Combinado? Bom, hoje a gente vai falar da UERJ. Os últimos vídeos eu fiz sobre a Unesp, se eu não me engano a Unesp vai ser agora nesse final de semana, então tem uma lista aqui já de vídeos para te ajudar a fazer a prova da Unesp. Se você está assistindo esse vídeo e for fazer a prova, já te desejo de cara uma boa prova. E a prova da UERJ também foi uma prova que sofreu bastante com essa questão da pandemia e dos adiamentos, né? Foi adiada mais de uma vez. E eu vou aqui, aos poucos, comentando algumas questões da UERJ para te ajudar também a fazer essa prova. Hoje eu trouxe duas questões, né, bem recentes, mas que ao mesmo tempo mostram o estilo da prova da UERJ, como ela pode se diferenciar com relação a outras provas, né? Pelo menos essas duas questões que eu trouxe são questões um pouco mais diretas e aí eu queria muito que a gente analisasse juntos. Primeiro, temos essa questão aqui com uma charge escrita assim: o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Então, tá escrito assim: o artista Belmonte, por meio de seu personagem Juca Pato, retratou episódios importantes da história brasileira e internacional entre as décadas de 20 e 40. A charge acima, por exemplo, tematiza de forma irônica a entrada do governo brasileiro em 42 na Segunda Guerra Mundial. A atitude de Juca ao decidir ir à guerra está associada à seguinte conjuntura do governo varguista. Então, olha só, nós temos aqui o Vargas, temos aqui escrito assim, agora nós, né? Como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que vou. Então, é o Juca indo para a guerra junto com o Vargas, ok? Só que olha que interessante, a charge ela tá ali, mas a gente não vai usar exclusivamente a charge para responder. E observe outra questão interessante, é uma pergunta muito mais direta. Por mais que tenha um texto, por mais que tenha um texto assim, né, que tenha um enunciado maior e que tenha uma charge, é uma pergunta muito mais direta, né? Então, olha só, o que está falando? Essa conjuntura está associada, a atitude dessa charge está associada à seguinte conjuntura do governo vaguista. Nós temos que lembrar o seguinte, na verdade, para acertar essa questão, você tem que lembrar em que fase do governo varguista você tem aí a inserção da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, aqui no Historizando, tem um vídeo falando só sobre o Brasil na Segunda Guerra. Se você quiser assistir, aconselho bastante. Que é o seguinte, a gente está instalado aí, né, desde 37, né, a gente está aqui em 39 a 45 é a Segunda Guerra Mundial. A partir de 37 até 45, nós temos o Estado Novo no Brasil. Então, qual é a conjuntura do governo Vargas? Uma conjuntura do Estado Novo, que é uma conjuntura ditatorial. Então, observe o seguinte, não teria nenhuma dúvida caso você entendesse e compreendesse a base do governo Vargas, porque o gabarito é letra B. Agora, falar de crise militar. Bom, é a inserção, né, do exército na guerra. Não tem uma crise, não por enquanto. Pode até ter problemas e tal, mas não é uma crise militar, não é essa conjuntura. Também não é pressão eleitoral, que está instalada, né, no Estado Novo. Se tem Estado Novo, é justamente uma questão ditatorial, não tem questão de eleição e de pressão. E nem soberania diplomática, né? Porque, na verdade, essa conjuntura de soberania, ela já existe por si só, não precisa ser da era Vargas ou não. A soberania em si existe, tanto que foi uma escolha do governo entrar na guerra, né? Então, a conjuntura é esse caráter ditatorial da letra B de bola, combinado? Eu trouxe uma outra, também bem recente, que é similar nesse sentido de cobrança, né? Porque tem uma imagem
um enunciado, mas é uma questão mais direta. Você tem que entender, então, os movimentos, as questões, para de fato responder. Se você não sabe, por mais que exista uma imagem e tudo, não vai te ajudar nesse sentido. Tem que compreender, tem que saber, tem que ter aí repertório histórico, beleza? Então, nós temos aí duas imagens com relação a um filme, né? O Nascimento de uma Nação, de 1915. Aí tá escrito assim: o filme O Nascimento de uma Nação, lançado em 1915, foi baseado no livro The Klansman, publicado em 1905, de autoria do reverendo Thomas Dixon. Assim como Dixon, o diretor do filme foi um admirador da Ku Klux Klan. Admirador. Ainda hoje, atuando nos Estados Unidos, o Ku Klux Klan defende o seguinte princípio. Aí, gente, é o seguinte: ou você sabe ou você não sabe o que é. Você precisa ter uma noção de que movimento é esse, ok? É um movimento que tem aí no final do 19 e início do 20 nos Estados Unidos e que até hoje existem repercussões sobre esse movimento. E a Ku Klux Klan é um movimento aí racista, né? Contrário aí à questão da inserção dos negros na sociedade. E aí a gente está falando do final do 19 para o 20, mais especificamente no final da Guerra de Secessão, que você tem a abolição do escravismo nos Estados Unidos, e com essa questão da abolição, existem vários grupos que não aceitam essa abolição, porque a Guerra de Secessão é justamente uma das maiores motivações, é o fato de ter ou não essa questão abolicionista, e surge esse grupo, infelizmente, né, surge esse grupo aí, nessa conjuntura, altamente, extremamente preconceituoso, extremamente violento e que até hoje tem algumas ações. Então, se o princípio é uma questão racista, qual que seria a melhor encaixe aqui, né? A letra C, supremacia racial. Então, o que eu quis mostrar para você com essas questões é que se você pretende fazer o ERG, saiba que algumas dessas questões vão ter uma cobrança mais direta. Então, suas revisões têm que ser boas revisões para você, de fato, lembrar essas questões. É claro que ambas aqui não está te cobrando nenhum detalhe, né? Está te cobrando entender a conjuntura da Era Vargas, isso não é detalhe, e entender a conjuntura aí dos Estados Unidos no início do 20, final do 19 e início do 20, né? Principalmente de um movimento que é bastante conhecido, bastante comentado. Aqui tá falando desse filme, mas tem um filme que aí não é a favor, é admirador do movimento, mas fala do movimento, que é Infiltrados na Clã. É um filme que fez muito sucesso, participou sem ser esse último Oscar agora, o penúltimo Oscar. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo. Então, aconselho inclusive você a assistir para entender um pouco mais. Por isso que é interessante aí você entender o modelo de prova, né? É um pouco mais distante com relação ao Enem. Se assemelha até com o Enem digital. O primeiro Enem digital teve um modelo um pouco parecido com isso. Mas é bom, então, entender essas diferenças. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Se tem alguma sugestão de prova, de questão, de revisão para ter aqui no Historizando, é só você comentar também. Eu leio todos os comentários, eu atendo ao máximo de pedidos que eu consigo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreva nesse canal, apoie o crescimento do Historizando, deixe o seu like, compartilhe se você conhece alguém que vai fazer a prova. E as minhas outras redes sociais é @historizandotati, eu também te espero em todas elas. Eu agradeço demais a sua atenção, um beijo e até a próxima.